um dispositivo da Shelly. Esse amarelinho aqui é um Shelly RGBW2. É um dispositivo voltado ao controle de fitas LEDs, trabalha com 12 ou 24 volts e tem um canal para cada cor. Vamos saber mais sobre ele nesse vídeo. Bem, esse é o controlador de fitas LED da Shelly, o RGBW2. Como o nome diz aqui, ele vai controlar fitas coloridas com LEDs brancos, né, RGBW, e são fitas de 12 ou 24 volts, como a gente vai ver. Mas antes da gente entrar nos detalhes, gostaria de te lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar um link para a compra desse dispositivo na loja oficial da Shelly lá no AliExpress. Tá aí até uma imagem dele, aqui um produto desenhado para a União Europeia, né? É um produto muito interessante e você que precisa de um controle de LEDs diferente aí dos tradicionais, ele pode ser uma boa opção, né? Vamos dar uma olhadinha então o que a gente tem aqui na caixa, né? Bastante papel. Ele tem aqui os manuais, né? A gente já vai dar uma olhadinha. Tem, acho que uma parte muito importante aqui é o esquema de ligação dele. Ele tem várias possibilidades de ligação. Ele tem esse acessório aqui, a gente já vai falar quando olhar os esquemas para que ele serve. E aqui sim nós temos o famoso Shelly. O que a gente pode observar aqui, né? Ele tem esses conectores aqui, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conectores. Ele, como todos os Shelly, tem essa conexão aqui também para quem gosta de programar, né? Então ele tem, estou mostrando o esqueminha aí de conexão. Ele tem um LED aqui nesse furo que indica o status dele. Ele é bem simples, ele é bem pequeno, ele é leve, né? E como eu disse, ele vai trabalhar com corrente contínua. Você não pode ligar ele direto na tensão 127 ou 220. Embora os esquemas que tem aí sejam um pouco confusos, né? Tem gente que confunde e a gente já vai explicar direitinho por quê. Bem, quais são esses conectores que ele tem aqui, né? Começando aqui da esquerda, ele tem um conector W. Esse conector W é para ligar o cabo branco da sua fita LED, né? W de white. Depois ele tem um B de blue para ligar o cabo azul da sua fita LED, que é o azul, o blue. Depois ele tem um G, que é de verde, green. Então você vai ligar o cabo verde da sua fita LED. Veja que ele tem um canal então para cada cor, né? Depois ele tem o R, que é do vermelho, do red e do vermelho. Então ele tem vermelho, azul e verde. Na verdade a sequência é vermelho, verde, azul, né? E branco. Ele tem um canal exclusivo para o branco. Você vai poder ligar uma fita LED branca nele usando só esse canal, por exemplo. Não vai precisar dos coloridos, né? Então é um controle independente de cor aqui. Depois nós temos mais 3 conectores, sendo que um é o GND, que é ground, ou seja, é um negativo. Então você vai ligar o negativo da sua fonte aqui de 12 ou 24 volts. O outro é o DC, corrente contínua. Você vai ligar aqui o positivo da sua fonte de 12 ou 24 volts, corrente contínua. E esse I aqui, ele é utilizado para ligação de interruptor. E aí que está uma confusão que é feita com muita frequência, que eu posso ligar aqui um interruptor direto quando ele estiver nessa tensão contínua, ou eu posso utilizar um interruptor de 127 volts que eu já tenho em casa, com um dimmer, por exemplo. Aí eu vou precisar dessa pecinha. Mas note o seguinte, a alimentação dele vai continuar sendo feita em 12 ou 24 volts. Se você ligar ele no 127 ou 220, você vai queimar esse bichinho aqui. Ele só tem essa interface aqui, vamos chamar assim, para fazer essa ligação. Vamos dar uma olhadinha nos esquemas para ficar mais claro. Então vou mostrar vários esquemas, inclusive esses esquemas estão aqui no manual. Veja, a gente tem uma série de esquemas aqui, mas eu vou mostrar ampliado na tela que é melhor. O primeiro esquema que a gente tem aí é um esquema de fita branca, né? Então eu posso ligar, por exemplo, várias fitas brancas, até 4, porque esses canais que a princípio são para as cores de uma fita colorida, eles podem ser utilizados para acionar uma fita de uma única cor. Então olha que interessante, cada fita está ligada a dessas saídas, né? O W, B, G ou R,
Eu tenho ligado todas as fitas, ela tem lá um positivo que é ligado no positivo da fonte. Ali em azul, no centro da figura, a gente tem a fonte de 24 ou 12 volts. Então as fitas são ligadas no positivo e o outro cabo da fita é ligado num desses conectores aqui de cor. Beleza, a ligação da fita é simples. Se é uma fita colorida, eu vou ligar uma cor em cada um e vou ligar o meu positivo da fita junto com o positivo da fonte. Se é uma fita branca, né, eu posso ligar uma ou mais, né, utilizando esses conectores e o positivo dela no positivo da fonte, junto ao positivo da fonte aí que vai também no DC. Agora olha que legal, em cima eu tenho essa pecinha preta aqui, que é esse adaptador, né? Esse adaptador, como é que ele vai funcionar? Eu vou ligar ele aqui no 127 ou no 220, vou passar um deles pelo interruptor e aí vou ligar esse cabinho preto aqui junto ao ground e esse cabinho vermelho lá no I, que é aquele de interruptor, que é esse último aqui. Com isso eu consigo controlar esse carinha aqui por um interruptor que está ligado lá no 127 ou no 220, mas notem que a alimentação dele continua sendo pela fonte 24. Tá? Vamos ver mais um esquema aí. É um esquema agora onde eu posso ligar, por exemplo, lâmpadas de LED. Eu posso ligar cada uma, você tem que ser dimerizável, né? Porque ele controla a intensidade. Posso ligar cada uma em um canal. Ele vai me controlar 4 lâmpadas. Bacana, né? Na verdade, essas saídas aqui elas podem servir para uma LED ou pode servir para uma lâmpada. Agora, a lâmpada tem que ser da mesma tensão da fonte. Então veja, está escrito aí no esquema, né? A lâmpada é de 12 ou 24 volts, né? Se eu estiver usando uma fonte de 12, uso fita de LED de 12, uso lâmpadas de 12. Ou, se eu estiver usando uma fonte de 24, vou usar fita de LED de 24 ou de lâmpadas, né, de 24. Aqui um exemplo de uma fita RGB. O que é a fita RGB? Ela tem as 3 cores, né? Ela é colorida, mas ela não tem o branco independente. O branco é feito pela composição das 3 cores. Então eu vou ligar aqui as cores, né, no RGB aqui, as cores, conforme está indicado. O branco vai ficar vazio, que é o primeiro conector. Aí eu vou ter de novo, né, eu vou ter a minha fonte entrando no GND e no DC, positivo no DC, negativo no GND. Opcionalmente eu posso colocar um interruptor ou dimmer, utilizando essa pecinha aqui, que esteja ligada no 127, tá? Se eu quiser ligar um interruptor direto na contínua, a gente já vai ver num próximo esquema. Isso aqui é só quando eu utilizar 127. Bom, vamos em frente, mais um esquema. Isso aqui é uma fita agora RGBW, né? Então, mesmo esquema de ligação, só que agora eu estou utilizando o branco também. Então, tem um fio conectado no branco, um no azul, um no verde, um no vermelho. Tem a ligação de negativo e positivo da fonte e tem a ligação do interruptor aí, um interruptor vindo da sua rede de 127, tá? Mais um esquema, agora esquema sem utilizar isso, tá? Que é o esquema mais simples, é o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, né? Então, mesma coisa, posso ligar uma fita de LEDs brancos em cada canal, posso ligar um LED, né, de 12 ou 24 volts em cada canal, também dimerizáveis, ele vai conseguir trabalhar. E posso ligar uma fita RGB em cada canal, e eu estou passando rápido porque eu quero ir para o esquema que nós vamos utilizar aqui nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos utilizar uma fonte de 12 volts, essa fonte aqui, fonte de 12 volts, 2 amperes. Então essa fonte vai ser ligada positivo no DC, negativo no GND. Vou ligar a fita, né? As 4 cores dela aqui, o azul, o vermelho, o verde e o branco. Vou ligar aqui através de um conector da fita. E opcionalmente eu posso colocar um interruptor depois ligado entre o negativo da fonte e esse I que está aqui. Muito fácil, né? É isso que a gente vai utilizar nesse nosso vídeo. E a parte de utilizar um dimmer ou utilizar um interruptor lá dos 127 volts. Nós vamos fazer isso em um outro vídeo, utilizando um dimmer 127 volts. Bem, nós vamos utilizar essa fita aqui, que é uma fita RGBW, né, de 12 volts. Então a gente tem aqui os fios, né? Esse pretinho é o positivo, embora
positivo normalmente a convenção seja vermelho, como ele tem o vermelho que é a cor aqui, para não confundir, ele põe um pretinho, aí ele tem o fio da cor verde, ele tem o fio da cor vermelha, azul e branco. Agora, olha que interessante, uma coisa que eu estava observando aqui, que eu já vi acontecer também, né? Vamos pôr o esquema de novo aí. Se a gente olhar o esquema, a gente tem branco, azul, verde e vermelho. Se a gente olhar a nossa fita aqui, nossos fios, a gente tem branco, azul, vermelho e verde. Vejam que o vermelho e o verde estão invertidos. Então, eu acho que esse fio aqui está invertido, né? Dessa fonte aqui. E o fio que eu vou usar é um fio igual a ele, também está invertido. Então, eu já vou, quando eu fizer a conexão, eu já vou inverter. Eu vou ligar o fio verde no vermelho e vou ligar o fio vermelho aqui no verde, né? Então vou ligar o vermelho no G, que é verde, e vou ligar o verde no R, que é vermelho. Para quê? Para que ele funcione adequadamente. Se a hora que eu estiver utilizando eu descobrir que ao colocar verde ela fica vermelha e ao colocar vermelho ela fica verde, então eu venho aqui e inverto os dois cabinhos, né? Que cabinhos que eu vou utilizar? Esses cabinhos aqui, né? Eu já deixei aqui preparado, então nós temos lá a nossa fonte, a fonte vai ser ligada aqui, preto negativo, vermelho positivo. Esses aqui vêm para os conectores para facilitar a nossa vida, né? Então aqui a gente tem o preto indo para esse fiozinho preto fininho aqui. Esse fiozinho preto fininho aqui nós vamos ligar no GND, que é esse terceiro aqui, né? Terceiro conector. Do outro lado a gente tem vindo aqui o fiozinho vermelho que vai ser ligado no DC, que é o segundo conector. Então eu vou ligar o Shelly utilizando esses dois fios. E agora eu tenho aqui o fio que vai para a fita LED, né? Então vejam, eu tenho esse pretinho que tem que ser alimentado no positivo. Então o pretinho aqui da fita LED entra no positivo, junto com, né, esse outro vermelho que vem para o DC aqui. Então aqui eu divido, né, o positivo. E aqui eu tenho as cores. Então eu coloquei conectorzinhos aqui, eu não coloquei nesses dois, né? Mas coloquei aqui e nós vamos ligar na sequência. Vamos ligar branco, né? Que é o primeiro, branco, azul, né? São os dois primeiros, branco embaixo, azul na sequência. E aí é o verde e o vermelho. Como esses fios estão invertidos, eu vou ligar vermelho, verde e ver se vai funcionar bem, né? Então é isso, né? Com isso eu vou conseguir alimentar a fita. O que a fita precisa para ser alimentada? Ela precisa do positivo aqui. E os LEDs serão alimentados, né? Vão receber o negativo por meio aqui do dispositivo. Eu tenho nesse fio um conector aqui com os 5 pinos, que ele vai entrar nesse conector que a fita tem um conector também 5 pinos aqui que é macho, mas ele tem um conector fêmea aqui. Observe o seguinte, toda a fita tem, para facilitar a vida, aqui é fácil, porque você tem a cor dos fios, né? Então eu vou alinhar ele para que fique o preto para cima, ok. Mas às vezes você tem fita que só que é coberto, que é encapado. Então tem que observar que ele tem aqui um símbolo indicando onde é o positivo, aqui ele tem uma setinha, indicando que esse pino aqui é o pino que está vindo com o positivo da fonte. E nos outros conectores ele também tem uma setinha aqui, né? Então é importante quando você for conectar qualquer fita LED, se você não enxergar os fios aqui, como eu falei, fica fácil porque você percebe que está invertido, né? Então nós vamos ligar aqui assim. É importante observar que existem esses símbolos aqui para que a posição aqui fique certa, para que você não inverta. Se inverter não vai funcionar, né? Outra coisa importante que eu já falei, essa é uma fita LED 12 volts, estou usando uma fonte 12 volts e ele trabalha com 12 volts, então tranquilo. Se eu tiver uma fita 24 volts, vou precisar de uma fonte 24 volts, porque ele também trabalha com 24. Se eu tiver uma fita de 5 volts, não vai funcionar, porque ele não trabalha com 5 volts. E se eu pegar essa fonte de 12, ele que trabalha com 12, ligar uma fita de 5, eu vou conseguir queimar minha fita. Então, não façam isso, né? Então, fita de 12, fonte de 12 e Shelly trabalhando com 12. Bem, é isso aqui. Só antes da gente fazer as conexões, então gostaria de mostrar. Aqui a gente tem os esquemas todos que eu já mostrei ampliados na tela. Aqui nós temos algumas especificações, né? Então ele explica os conectores que eu já expliquei. Aqui tem alguns idiomas, né? Por isso que ele é grandinho, mas ele é bem simples. Aqui a parte também de pareamento dele, né? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar o pareamento que eu já fiz previamente, pareamento
O pareamento do Shelly, ele segue um padrão, ele é em 2 etapas, e a gente vai mostrar agora como foi feito o pareamento. Nós já fizemos pareamento de alguns dispositivos Shelly, e eles seguem esse padrão, né? A gente vai no aplicativo Shelly, no menuzinho superior à direita, clica em adicionar dispositivo, no Add Device. Aí ele vai procurar uma rede inicialmente, daí nós vamos indicar a rede onde nós queremos que esse dispositivo pareie, lembrando que tem que ser uma rede 2.4 GHz. Então escolhemos a rede e ele vai então sair procurando o dispositivo. Então ele está ali, Searching for Shelly Devices. Está buscando o dispositivo Shelly. Achou. Então vejam que ele achou aí o Shelly RGBW2. É só clicar nele e ele vai fazer a conexão desse Shelly com a rede. Já incluiu. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar, buscar aqui os dispositivos descobertos, Discovered Devices, e vou dizer onde ele vai ficar. Agora ele vai procurar, então é 2 etapas, né? Então ele está aqui, o Shelly RGBW, clico nele, digo que ele vai ficar no Lab, então já marco ali, posso escolher qualquer um dos ambientes que eu tenha criado aqui na casa, né? Vou marcar aqui para ele manter o nome dele, o nome vai aparecer nas cenas, posso colocar um símbolo, tem ali a foto dele. Eu posso opcionalmente fazer o upload de uma foto e agora ele está então carregando, dou concluído ali, ele carrega. Prontinho, está aí, já incluso o nosso Shelly, já está aí a primeira página aí do aplicativo, né, relacionado ao Shelly RGBW2. Bem, as conexões então foram feitas, né? Nós temos então ligado aqui um conector que vai para a fonte, então esse aqui vai ser ligado à alimentação, vai alimentar aqui o Shelly, né, com 12 volts. Então eu tenho aqui na entrada DC do Shelly esse fio vermelho que vem aqui do positivo da fonte, tenho na entrada GND, que é ground, o preto, que vem do negativo da fonte, e aí eu liguei esse conector aqui para a nossa fita LED. Então eu tenho aqui, né, todas as cores, eu tenho o branco, o azul, o vermelho e o verde. Na verdade eu inverti os fios vermelho e verde, como eu mostrei no esquema. Esse cabo aqui, ele está aparentemente invertido, então eu inverti a ligação aqui, e vamos ver se, por exemplo, quando eu colocar a fita em vermelho ela ficar verde, colocar em verde ficar vermelho, aí eu troco esses 2 cabinhos aqui sem problema nenhum, ele vai resolver. Bem, vamos então fazer a conexão do Shelly à energia, para que ele possa então entrar na rede, né? Então ele vai piscar um pouquinho aqui até entrar na rede. Bem, então ele entrou no ar, nós temos aqui as informações dele, então tem um controle de brilho, um controle de canal de branco. Vamos conectar então a fita LED para que a gente possa utilizar, né? Possa ver o funcionamento dele, né? Então, passar um pouquinho a fita LED aqui e vamos conectá-la nesse conector. Clicando no botão de ligar aqui do aplicativo, a gente vê que a fita se acende. E olha que interessante, né? Essa fita aqui é uma fita RGBW, né? Então, por exemplo, se eu tirar o canal de branco, ela vai ficar aqui só com os LEDs que são coloridos, né? Se nós observarmos esses LEDs, eles são formados aqui por 3 pontos coloridos, um vermelho, um verde e um azul. Deixa eu diminuir um pouquinho o brilho para não estourar a câmera. Deixei um brilho bem fraquinho aqui. Então acho que é possível observar pela câmera que eles são compostos por 3 pontos, e esses pontos vão dar todas as cores, né? Se eu reduzir o brilho dessa primeira parte para 0, ó, eles apagam. E eu posso agora, vou acender aqui os brancos, né? Então eu coloquei aqui 31% de branco. Então veja, eu tenho um LED colorido, um branco, um colorido e um branco. E o branco é composto também por 3 pequenos pontos luminosos brancos. E aqui eu controlo o brilho desse branco, né? Olha que bacana. Então, como é uma fita RGBW, né? O W de branco, ela tem LEDs brancos que são controlados por esse canal aqui, que é o último canal. Se eu tiver uma fita RGB que não tem o branco, né? Eu vou deixar esse canal aqui vazio, vou ligar só o verde, o vermelho e o azul, né? Que são as 3 cores básicas. Aliás, vamos ver se as cores estão corretas, né? Deixa eu apagar o branco aqui, então eu tiro o canal de branco, eu zero, né? Vou aumentar um pouquinho o brilho do colorido, vamos colocar, por exemplo, num azul, olha lá.
Praticamente agora só o azul está aceso, ele está um pouquinho esverdeado, né? Conforme eu movo o cursor aqui, ele vai ajustando. Eu acender um pouquinho o vermelho. Ele ajusta para compor a cor, né? Então, muito legal, né? Aparentemente ela está certa aqui, né? Tá certo. Quando eu movo para vermelho, fica vermelho. Quando eu movo para verde, fica verde. Então é isso. Eu tive que realmente a inversão que eu fiz aqui, porque a sequência de cores aqui da fita estava diferente da sequência do nosso esquema. Realmente estava correto. A inversão foi algo acertado que eu fiz, né? Se tivesse invertido, como eu falei, era só inverter aqui as cores, não ia ter problema nenhum. Mas bacana, né? Então eu tenho um botão de liga-desliga. Então cliquei aqui no botão em cima, liguei novamente. Tem o brilho. O brilho ele funciona para as cores, né? Então vou aumentar o brilho aqui, para as cores. Vou colocar numa cor mais forte aqui, num vermelho, né? Aqui tem uma sensibilidade grande essa partezinha aqui, né? Então eu coloquei aqui num vermelho, com brilho alto, né? Vou colocar aqui um brilho mais fraquinho. Eu tenho aqui algumas cores salvas, né? A gente pode deletar e salvar outras, então cliquei no vermelho. Por exemplo, agora eu tenho só o LED vermelho aceso. Tem o azul. Esse azul está meio composto aqui entre azul e verde, não é um azul puro, né? Tem o verde. O verde também está composto um pouquinho com vermelho, como a gente pode ver. Tem um amarelo. O amarelo é uma composição aqui do verde e do vermelho, né? Então todas as cores são compostas por esses 3 LEDs. Muito legal, né? Que mais que eu tenho aqui, né? Eu tenho efeitos, meteoro, chuva de meteoros. Não estou vendo. Ah, chuva de meteoros. É um pouco lento, né? O efeito tem um efeito de mudança gradual, que deve ser mais lento ainda, né? E um efeito flash, que eu saiba não tem onde configurar esses efeitos. Eu não consigo mudar, por exemplo, deixa eu ver se eu clicando aqui, não tem onde configurar, pelo menos onde eu tenha visto, né? Cliquei neles, para que eu consiga, por exemplo, mexer na velocidade, mexer nas cores que eles estão utilizando. Não estou vendo nenhuma configuração. Então eu tenho esses 3 efeitos aqui. Prontinho. Tem a parte de consumo, né? Então ele mostra aqui, por exemplo, o consumo que pode ser no máximo até 2 watts. Como é que eu tenho um consumo mais alto, né? Então eu vou colocar, por exemplo, o colorido no máximo aqui, né? E o branco também no máximo. Então eu estou usando todos os LEDs no máximo brilho. Então eu vou ver que eu tenho um consumo aqui, ele está apontando um consumo de pouco mais de 1 watt-hora. Mesmo assim o consumo dela é baixo, né? 1 watt-hora. Então com todos os brilhos aqui. Esse gráfico de consumo, depois que aqui como eu liguei ela hoje, ele só está marcando hoje, né? Mas depois de um tempo de uso, eu vou ter gráficos aqui pelo período, né? Posso mudar aqui o gráfico por período, colocar outros dias, períodos que eu escolher, e posso fazer download também desse gráfico, né? Então o controle basicamente é isso. Eu tenho os efeitos, né? Que eu não achei grande coisa. Eu tenho aqui o brilho, que é brilho de cor, vamos tirar o branco, né? E tenho um controle específico para o branco. Então, vou reduzir aqui o brilho de cor um pouquinho, para a gente ter mais sensibilidade aí para a câmera, né? Então, veja o seguinte, eu posso colocar qualquer cor, vamos colocar aqui uma cor, aqui um roxo aqui esquisito aqui, e eu posso, por exemplo, gostei dessa cor, eu vou salvar essa cor, e aí ela já aparece aqui, ó, nos salvos, né? Então, a qualquer momento eu posso clicar, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse vermelho, ela foi para vermelho, agora eu vou voltar para o meu roxo, posso ir para o amarelo. Então eu posso guardar aqui as cores que me interessam. E posso apagar, tem a latinha de lixo ali do lado, né? Então basicamente os controles delas são esses, né? Botão de liga-desliga aqui em cima. Liguei, desliguei. Aliás, o botão de liga-desliga eu posso, do menu principal aqui, acionar, né? Então botão de liga-desliga. Tenho esse botão aqui dentro, tenho controle de brilho de cores e controle de branco, são separados. O que mais que eu tenho aqui? Ah, cores, né, e efeitos. Consumo. O que mais que eu tenho aqui na parte agora de
settings dele, né? Os settings. Eu tenho timer, eu posso colocar um timer para ele ligar ou desligar num horário pré-determinado, que eu vou definir. Eu tenho a agenda. Então, a agenda, deixa eu abrir aqui a agenda. Eu vou ligar aqui, por exemplo, a agenda e vou dizer dias de semana e horários que ele vai ligar ou desligar, o que vai alterar o brilho. Então, bem legal, né? Então, deixa eu cancelar. Tenho aquelas ações diretas, né? Eu posso, ou por ele ou por outro, por exemplo, se eu acionar ele, eu posso dizer que ele vai acionar um outro dispositivo, né? Isso a gente vai ver um vídeo específico. No vídeo que eu falei do i3, eu mostrei um exemplo desse comando direto. Então, se você não viu o vídeo do i3, ele está aí numa playlist com todos os shares que eu falei até hoje. Então, vou deixar o link aí da playlist. Dá uma olhadinha no i3 que eu já falei um pouquinho do comando direto, que você coloca o endereço do outro dispositivo, ele aciona. Mas isso a gente vai também fazer um vídeo depois, um vídeo específico sobre isso. Aqui eu tenho a parte de internet, eu posso colocar duas redes, né? Posso dizer qual que é o access point, posso restringir login, tem várias configurações aqui, ele está no padrão. Tenho configurações aqui, olha, de, por exemplo, cálculo de consumo. Vamos imaginar que ela está dentro de um ambiente aqui que eu defini, né? Porque a gente define os ambientes aqui no aplicativo, com vários outros dispositivos. Eu posso dizer que ela vai ficar de fora do total. Eu marcando o consumo não vai ser considerado nesses locais. O que mais que eu tenho aqui? Eu posso colocar um número PIN, né? Para que as pessoas, só pessoas que têm o PIN consigam acessar. O nome, né, de sincronia eu posso deixar o mesmo que ele já tem, né? Isso ajuda aí quando você estiver usando cenas e tal. Aqui eu posso colocar um display, né, para avisar que ela foi ligada ou desligada. E aqui eu posso tirá-la inclusive do log. Tem compartilhamento, posso compartilhar com outros usuários. E tenho aqui algumas coisas, por exemplo, o Eco Mode para economizar energia. Eu posso dizer que ele está controlando uma fita colorida, que é o caso dessa, ou posso dizer que ele está controlando só uma fita branca. Olha que legal. Então, se eu estiver usando só uma fita branca, eu marco aqui e ele vai provavelmente desabilitar essas coloridas e manter só a branca. Tipo de interruptor. Aliás, nós podemos, né, colocar um interruptor. E aí eu vou dizer se esse interruptor é um interruptor de pulso, que é momentâneo, se é um interruptor que tem dois lados. Se é, por exemplo, um edge, né? O edge é o padrão, né? Que ele tem um lado que liga, um lado que desliga. E outros tipos de botões aqui, né? Aqui eu posso dizer que quando eu ligo ela na energia, o que vai acontecer, se ela vai ligar, desligar, ou se ela volta ligada, volta desligada, volta no último modo, ou volta de acordo com a posição do botão. Claro que para voltar de acordo com a posição do botão, tem que ser esse botão tipo... Activation Switch, que ele diz aqui, né? Que um lado é on, outro lado é off. Aí eu tenho que escolher lá, senão não funciona. Aí o tempo de transição. A gente observou quando troca uma cor, alguma coisa assim, ele demora um tempinho, ele está 1000 milissegundos. 1000 milissegundos é 1 segundo, né? Então vamos até reduzir, eu achei que ele é meio lentinho. Vamos colocar aqui 500 milissegundos, aí fica meio segundo, né? Vamos salvar. Então agora ele vai ficar com tempo de transição, né, de 500 milissegundos ou meio segundo. Aqui eu tenho a voltagem, né, então eu estou utilizando, né, como a gente falou logo no início, de uma fonte de 12 volts. Se eu estivesse utilizando 24 eu marcaria aqui. Aqui o status LED, que é esse LED que ele tem aqui, né, eu posso desligar ou ligar, esse que ele tem aqui dentro. Atualização de firmware, ele está atualizado. O nome dele, que eu posso mudar. Posso fazer um reset de fábrica, posso fazer um reboot, que é a reinicialização, e aqui tem umas outras informações sobre ele. Bom, é isso, bem tranquilo, né? Vamos ver se a minha mudança que eu fiz aqui, do tempo de transição, tem algo perceptível, né? Vamos primeiro mudar para uma cor pré-definida, vamos mudar ele para um vermelho aqui, né? Aparentemente ele mudou mais rápido realmente, ó. Estou clicando, ele está mudando. Antes ele estava esperando 1 segundo para mudar. É muito. Vamos ver se isso afetou também esses efeitos, né? Então, estou colocando esse efeito de meteoro aqui. Aparentemente não, né? Aparentemente o efeito não é alterado por aquele tempo lá.
Bom, eu não achei então uma configuração dos efeitos, eu vou ter que configurar. O que eu queria fazer agora, né? Vamos desligar ele aqui, eu não vou desligar da energia que não precisa, afinal ele está trabalhando com 12 volts. E eu vou conectar um interruptor nele, né? Como é que eu vou conectar esse interruptor? Lembram pelo esquema que o interruptor ele é ligado no I, que é esse primeiro botão aqui que a gente tem. Então eu vou colocar esse conector no I. E ele é ligado também no ground, né? No negativo. Então vamos colocar um conector aqui. E olhando o esquema para ter certeza, para não fazer bobagem, né? O interruptor ele fica entre o I com... Ele fecha, né, no negativo da fonte. Onde está o negativo da fonte? Ele está aqui, ó. Esse é o negativo da fonte. Então, eu vou ligar ele no negativo da fonte. Confirmando, a gente pode ver o esqueminha. Estou colocando aí, projetando o esqueminha aí. Então, tá ali em cima o interruptor, né, ligado entre o I e o negativo da fonte. Agora, eu tenho um interruptor. Então, eu posso ligar por aqui ou pelo aplicativo, né? Posso também ligar, acabei de desligar pelo aplicativo, liguei por aqui novamente. Aqui posso ligar pelo aplicativo, ligo novamente por aqui. Por que ele está funcionando dessa forma, né? Por exemplo, essa posição está desligada, eu ligo pelo aplicativo, agora está ligado. Essa posição está desligada, eu ligo pelo aplicativo, agora está ligado. Porque eu configurei o botão naquele formato que eles chamam de toggle, é o botão que vai para um lado para o outro e qualquer movimento do botão ele vai fazer com que haja uma alteração de status na fita, né? Muito bem, a fita está com aquele efeito lá de meteoro, ou shower, chuva de meteoros, que eu não gostei desses efeitos, né? Acho que eles estão muito lentos, né? Vamos pôr um flash aqui, novamente. E a gente reparou que mesmo mudando ali o tempo, né? O tempo é para transição, quando nós mudamos manualmente a cor, e não quando a gente está usando um efeito. Bom, essa então é a função básica dele, ligado em uma fonte 12 volts aqui, bonitinho, com uma fita 12 volts. Vimos aí as principais funcionalidades aqui do aplicativo, vimos como ele funciona. Bem, isso então, ela está funcionando aqui perfeitamente, utilizando aqui o modo flash, né? Eu pretendo agora no próximo vídeo fazer um teste aqui utilizando a alimentação por interruptor e de um dimmer de 127 volts. Lembrando que esse dispositivo vai continuar ligado à fonte, como ele está aqui, né? A uma fonte de 12 ou 24 volts, né? 24 a gente vai usar se tiver uma fita de 24, no caso aqui a fita é de 12. E eu vou fazer um teste utilizando esse dispositivo aqui e um dimmer externo 127 volts e ver se ele funciona. Se no momento que você estiver assistindo esse vídeo aqui, o vídeo do dimmer estiver pronto, ele vai aparecer aqui em cima aí o card para você. Bem, espero que esse vídeo então tenha sido útil para você, tenha sido possível conhecer as funcionalidades aqui então do Shelly RGBW2. Não esqueça de dar uma olhadinha aí no link que eu deixei na descrição do vídeo para a compra desse dispositivo lá na loja oficial da Shelly no AliExpress. Não esqueça também de deixar seu like nesse vídeo, deixe também seus comentários, deixe suas dúvidas. E não se esqueça, se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Isso é o que nos ajuda a continuar trazendo novidades todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.